Olá, boa tarde. Para continuar o vídeo sobre os séculos 11 e 12, né? Nós paramos, ele foi cortado um pouco, vou continuar de onde eu parei aquele vídeo. Vou falar sobre a passagem, né, do guerreiro, propriamente dito, aquele guerreiro mais ogro, mais que não consegue controlar suas emoções, para a passagem para um novo tipo de guerreiro, que é o guerreiro cortesão, de onde surgem aqueles mitos, aquelas lendas a respeito do cavaleiro ser cortês, os desenhos da Disney, etc. Tal, né? Nós estamos cansados de ver. Aí a base do livro, como foi falado anteriormente, é esse livro aqui do Norbert Elias, O Processo Civilizatório, são duas partes, tá? Esse de capa verde, né? Mas estou usando esse principalmente, e o outro, o de capa preta, que mostra como os hábitos da Europa desse guerreiro são modificados. E aí nós vimos, né, que eu falei igual à aula passada, que esse guerreiro cada vez mais ele consegue controlar seus impulsos e controlar suas ações e prever que atitude que ele toma hoje, qual vai ser a consequência dela no futuro. Então esse guerreiro agora, ele está mais reflexivo, ele é mais político, beleza? Eu dei até como exemplo, quem está assistindo Last Kingdom, né, do Uhtred Ragnarsson, né, aquela saga dele, é uma série muito boa, por sinal, né, na Inglaterra, como ele era no início da temporada um guerreiro mais apaixonado, agindo pelas emoções, e agora na última temporada ele sendo mais político, não abandonando a sua característica de honra, etc., mas se tornando uma pessoa mais política, né? Então isso é o que acontece com todo guerreiro europeu com o tempo. E esse aqui foi o último slide que eu dei na última aula, eu parei aqui, né? Essa cultura de honra, ela surge diferentemente de uma de vingança. Ele não tem mais essa ideia, né? Cultura da dignidade. Então tudo isso agora está surgindo na Europa como a base de todo guerreiro, né? Então ele tem um autocontrole maior, é um declínio da impulsividade. E aqui, obviamente, começa uma transição já para o fortalecimento do poder real. Essa mudança na ideia de guerreiro, na ideia de combate, é muito importante para a volta dos reis e principalmente na instituição de uma corte, né, de nobres, que agora de guerreiros passam a ser conselheiros, né? Então são a nobreza cortesã, porque tem hábitos, tem modo de lidar à mesa, modo de agir, né? Controle à fala. Então, beleza. E aí, diante disso também, a gente trabalha a igreja nos séculos 11 e 13, beleza? Aqui já a igreja agora com o Papa tomando como um grande guerreiro, e ele instituindo ordens e limitando a ação dos padres. Isso aqui é muito importante. Está tentando acabar com a corrupção dentro da igreja. Então, obviamente que isso que não vai para frente, tá? Esse Papa não vai durar muito. E ele está falando o seguinte: o que a igreja fala agora? É proibir a simonia, a venda de cargos eclesiásticos. Eles não queriam mais isso. Os padres não podem mais casar a partir do século XIII, antes podiam, isso é uma coisa interessante. É proibido a concubinagem entre as pessoas, o que quer dizer isso? Casamentos não reconhecidos pela igreja, então eu ter uma amante agora, a igreja não vai aceitar mais. E aqui há uma afirmação da supremacia papal, como foi dito no primeira aula, na slide. Isso vai levar a um conflito entre as monarquias e principalmente o imperador. Então está aqui, né, o resumo, né, que foi chamado de questões da investidura, porque teria que decidir quem vai escolher os bispos de determinado país ou feudo ou região do feudalismo. O Papa queria que ele determinasse que o poder dele estivesse acima do poder temporal. Então o sagrado tem que estar acima do profano. Então, por isso, houve um conflito que foi seríssimo, perdurou durante muitos séculos, até o final, né, praticamente século XVIII, esse conflito. E isso avacalhou, como dito anteriormente, a unificação da Itália e da Alemanha. Beleza? E aí tem até aqui, né, foi lançado tipo uma iluminura, um desenho na época, o imperador perseguindo o Papa, matando o Papa e deixando ele como cativeiro. Tá? E esses assuntos que foram tão sérios na Europa, eu não vou entrar aqui
em pormenores, porque delongaria muito tempo, e essas questões não são questões do Enem. Então, posteriormente, eu faço um vídeo bem despretensioso falando sobre o conflito entre papado e poder temporal, poder terrestre, né? Ao ponto de existir um outro papa na França, que o rei francês também queria o papa sob o poder dele, um papa no Sacro Império Romano Germânico e um papa também em Roma. Vão ter 3 papas e o conflito vai se arrastar durante muito tempo, tá? Levando até o cisma da igreja, a divisão entre igreja ortodoxa e igreja católica. Só que nós não vamos entrar nesse assunto porque não é o tema, né? E a espiritualidade, aí que eu acho que é importante entrar, porque essa ideia de espiritualidade, a questão da coletividade humana e dos mitos humanos, foi tratada nesse livro aqui que eu utilizei para falar sobre a espiritualidade, André Walches, o livro é muito bom, por sinal. Ele vai falar que há uma crença agora na realidade física do diabo e da sua onipresença. Eu já falei isso também em outros slides, né? E principalmente para o homem, uma obsessão pela salvação, porque eles tinham muito medo do inferno. E aqui a necessidade de criar um lugar intermediário, porque os pecados eram muitos dos homens. É nesse momento, por exemplo, que a igreja vai instituir a crença no purgatório. Século XIII também. E daí a necessidade da missa do 7º dia, porque era uma indulgência. Eu pagava pela missa do 7º dia para tirar a alma da pessoa do purgatório. E aí que vai surgir essa missa do 7º dia. Tá? Muito importante também que as indulgências agora se tornam a condição sine qua non única da salvação humana. Então aqui a igreja institui um dogma, que é o dogma da indulgência, que é muito importante para ela. E, aliás, é um sacramento que até hoje está presente na igreja. A necessidade de pagar seus pecados. A necessidade de mostrar na terra. A esmola aqui entra com um papel fundamental para quem era rico, porque era uma forma de tentar alcançar o céu e diminuir seu tempo no purgatório. Diversas, testamentos mostram essa ideia. Eu estou morrendo, estou deixando meu feudo para a igreja, para que seja celebrado em meu nome 3.000 missas, para minha alma que estará no purgatório, para que ela alcance, então, o céu. Daí a oração pelos mortos, é uma prática comum que vai surgir aqui também. Isso é tão sério, por exemplo, que nos países latino-americanos, você tem até um culto à morte. É uma santa lá no caso, tá? Que é uma mistura do paganismo com o cristianismo. E aqui, esse livro Jacques Leguet, que é muito legal e importante para a leitura, é uma questão que pode estar presente no Enem também, interessante. Tá? O nascimento purgatório e essa necessidade do controle da igreja sobre as almas. Tá? Outra coisa importante também ressaltar é que essa espiritualidade agora é monarquista. Então há um desprezo pelo mundo e as questões do mundo, divisão entre sagrado e profano, é muito importante também. E com isso, um surgimento de uma mística muito grande, um medo muito grande do diabo. E aqui, surgindo também a questão das cruzadas como salvação humana, para que o homem, esse guerreiro, lute pela igreja e tenha sua alma perdoada no purgatório para alcançar o céu. Então vou até ler a parte do Jacques Legoff fala aqui, que é interessante. As relações do homem com Deus estão baseadas no modelo rei e vassalo. Ele identifica no espírito da cruzada e combate a hereges e infiéis a obrigação de defesa que o homem deve ao seu senhor ao vê-lo em perigo e ser despojado. Então, é uma sociedade que vive num equilíbrio entre o desprezo pelo corpo e a sua glorificação. Daí a necessidade de martírio do corpo, para que seus pecados sejam exilados, extintos. É uma prática também comum a autopunição e a autoflagelação. Beleza? Então, é importante ressaltar também que a questão das cruzadas é uma condição também da salvação do nobre, tá? A libertação principalmente do purgatório e dos meus pecados. Na próxima aula eu vou retratar então num quadro do Bruegel e vou entrar sobre as cruzadas, beleza? Abraço.